Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes, ministros presentes e também os que estão em diferentes nações e suas congregações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, seja sobre todos vocês e sobre mim também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para essa ocasião, leiamos algumas escrituras em Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, e Hebreus capítulo 37. E Hebreus capítulo 37 diz: Filipenses capítulo 3, verso 20 ao 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da glória sua, com o poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. E em Hebreus capítulo 10, verso 36, versículo 36, 35 em adelante, 35 em diante, ao 39 diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultuado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, preparando-nos para o cumprimento das profecias, o qual é preparando-nos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, para a nossa redenção do corpo, ou seja, para a nossa transformação e rapto. Preparando-nos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, preparando-nos para o encontro com nosso Deus, como diz Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, dessa maneira, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então estamos em uma etapa onde estamos o quê? Nos preparando para o encontro do nosso Deus e com o nosso Deus, para o encontro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo em sua vinda, no último dia no qual estamos vivendo. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Estamos nos preparando para o cumprimento das promessas divinas, o cumprimento das profecias, entre as quais a mais importante é a vinda do Senhor à sua igreja noiva, para a transformação do seu corpo, para a redenção do corpo, que é a transformação, para o qual o povo e cada crente em Cristo tem que se preparar para esse encontro com o Senhor, para ser transformado. Portanto, se requer ter a fé
para ser transformado y llevado con Cristo e al levado cielo. com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Y esa fe para ser E essa transformado fé para ser transformado viene vem por medio de la trompeta final, por meio da trombeta final, grande voz de trombeta primera de de 1 aos Tesalonicenses, Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 al versículo 21, 11 ao 21, y también e também según primera de 1 aos Coríntios, capítulo 15, 15, versos versículos 49 en adelante dice, así 49 em como diante hemos diz: E traído assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Pero esto os digo, E agora pero esto digo isto, hermanos, irmãos, pero esto digo, hermanos, e agora que la digo isto, carne irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ni la corrupción nem a hereda la corrupção herda a incorrupção. He aquí os digo, Eis que vos digo um mistério. recuerden que Lembrem que esto isso de la resurrección de los da muertos, ressurreição dos creyentes en mortos, Cristo, crentes em Cristo, y la transformación de e a los transformação dos crentes em vivos, Cristo que estejam es un vivos, misterio divino, é um mistério divino y será cumplido e será cumprido en el día postrero, no último dia, que es el séptimo milenio que é de o la sétimo desacá, milênio de Adão para cá, de antes la gran da grande tribulação. La gran tribulación es el A lapso grande de tiempo de tribulação 3 é o años lapso y de medio, tempo de 3 anos e que meio, corresponde que corresponde a la segunda parte à segunda de la parte semana número 70 da semana número 70 de la profecía de Daniel, da profecia de Daniel, capítulo 9, versos capítulo 21 9, versículo al 21 27. ao 27. Porque ya la primera parte de la semana número Porque a 70 primeira parte da semana número se 70 cumplió já se en cumpriu, los días e nos dias de Jesucristo, de Jesus Cristo su ministerio e o seu ministério terrenal terreno de 3 años de 3 anos e meio. e solamente restam E restam somente 3 anos e meio destas 70 70 semanas de Daniel. E corresponde à última semana ou os últimos 3 anos e meio da semana número 70, onde Deus tratará novamente com o povo hebreu. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, se deteve ali a semana número 70 na metade. E faltam 3 anos e meio desta semana número 70 que será cumprido nesse tempo final. Aí se abriu uma brecha para Deus tratar com os crentes em Cristo que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa brecha já tem ao redor de 2000 anos, desde o dia de Pentecostes para cá, ou desde o dia da crucificação de Cristo para cá. Agora, estamos vivendo no tempo final da dispensação da graça, já sendo preparado o terreno para a introdução da dispensação do reino. Estamos vivendo no tempo mais importante de todos os tempos, que é o tempo do entrelace dispensacional, onde se recolhe o fruto da dispensação da graça. Se recolhe o trigo, Cristo recolhe e o leva no rapto à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual todos os crentes em Cristo têm que estar se preparando para se encontrarem com o Senhor em sua vinda à sua igreja, para receber a transformação dos seus corpos e irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isso tudo tem que acontecer
antes da grande tribulação, porque o tempo da grande tribulação é o tempo em que os juízos divinos cairão sobre esse planeta Terra. E onde os problemas da natureza vão ser tão graves, e também os problemas políticos vão ser tão graves que lhes trarão graves problemas à família humana. Por exemplo, os problemas do meio ambiente vai causar grandes terremotos, maremotos, tsunamis e muitos outros problemas, como o aquecimento da Terra pelo Sol e muitos outros problemas. E depois também os problemas políticos vão causar uma terceira guerra mundial, que será atômica, e tudo isso vai dar lugar ao cumprimento de Malaquias, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz: porque eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e os que cometem maldade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Ou seja, que a Bíblia já está anunciando um dia ardente como fornalha. E também a parábola do trigo e do joio. Cristo disse que o joio vai ser atado aos feixes e lançado na fornalha de fogo. Ou seja, ser lançada nesse dia ardente como fornalha, onde vão ser queimados todos os que fazem maldade. Também em diferentes lugares da Escritura nos fala de todo esse terrível que virá sobre a raça humana, o qual é importante que os seres humanos saibam e que saibam como escapar desses momentos difíceis que virão sobre a raça humana. Vejam, em Hebreus capítulo 12, nos diz o apóstolo Paulo, versículo 25 em diante, diz: olhai que não rejeiteis ao que fala. Olhai que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, aqueles que rejeitaram os que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ou seja, aquele que nos admoesta desde os céus. É o Espírito Santo, através dos diferentes enviados ou mensageiros que ele esteve enviando à raça humana, e que foram enviados no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio da qual Cristo está em Espírito Santo desde o dia de Pentecostes até aqui, e ainda permanece no meio da sua igreja. Ele disse: eis que eu estou convosco, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. É em Espírito Santo que ele estaria, é em Espírito Santo que ele está em sua igreja desde o dia de Pentecostes até aqui. Ainda está no meio da sua igreja. Diz: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo:
aún una vez ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também el cielo. o céu. O sea, Ou seja, que será que será más terrible mais terrível lo que será escuchado, lo o que vai ser sucederá, ouvido, o que vai que acontecer, lo que sucedió que o que aconteceu cuando fue estremecido quando foi estremecido no Monte Sinai los días nos dias de Moisés. de Moisés. Vean Vejam cómo sucedió para que tengan el como cuadro aconteceu para que tenha o quadro claro. claro. Capítulo 19, Capítulo 19, verso 9 en adelante dice: versículo 9 em diante diz: Entonces Jehová dijo a Moisés: Então Moisés, e disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para também que te creiam eternamente. E para que te creiam eternamente. E também para que te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, e estejam preparados para o dia terceiro. Porque ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todos os povos sobre o monte Sinai. Ou seja, Deus ia descer sobre o monte Sinai e o povo tinha que estar preparado para receber a Deus ali em sua vinda ao monte Sinai. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. Versículo 14. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um som de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o som da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Aí podemos ver a Moisés com o povo recebendo a Deus no monte Sinai. Mas agora o apóstolo Paulo nos diz, lembrem que era no terceiro dia em que Deus viria sobre o monte Sinai. Os 2 dias anteriores eram de preparação, tipo e figura dos dias diante de Deus, dos 2000 anos de Cristo para cá. E o terceiro dia, o terceiro milênio de Cristo até aqui, que corresponde
al día postrero, ao último dia, 3 días postreros, el os último, 3 últimos dias, no último dos últimos dias, que viene a ser el día que venha a ser o dia do Senhor como dia milenial. milenial. En Hebreos capítulo 12, Em Hebreus capítulo 12, São Paulo, eso que sucedió allá, isso que aconteceu lá, verso 18 en versículo adelante, 18 em capítulo diante do 12 capítulo dice, 12 de Hebreus porque no diz: habéis acercado Porque al não monte chegastes ao que se monte podía palpar palpável, y que ardía en fuego, aceso em a fogo, la oscuridad, a las tinieblas e a de la escuridão e tempestad, as trevas e a al sonido de la tempestades trompeta, e ao som de trombeta e a voz das palavras, a qual aos que ouviram pediram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muito milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão que fala melhor que o de Abel. E agora nós não nos aproximamos do Monte Sinai. Lembre, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante, nos falando desse mesmo tempo em que Moisés, com o povo, recebeu a Deus no Monte Sinai, diz, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante, diz: O Senhor teu Deus te levantará a um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. A quem Moisés falou que Deus levantará do meio do povo a um profeta como Moisés. E a quem Moisés falou que o povo está chamado a ouvir? A esse profeta, a ele ouvireis. Depois de Moisés, todos os profetas vieram a ser parcialmente e em uma porção menor como Moisés. Deus se velava em carne humana nesses profetas e falava por esses profetas ao povo hebreu. Essa profecia, profeta, como Moisés, que Deus vai levantar, vai se cumprir plenamente no Messias. Se cumpriu na primeira vinda de Cristo, um profeta como Moisés, um profeta dispensacional, no qual Deus estava velado em carne humana e falava ao povo. Por isso Jesus dizia: as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, senão que como eu ouço o Pai falar, assim eu lhes falo. Como eu vejo o Pai fazer, assim eu faço. Tudo o que Jesus fazia era mostrado pelo Pai. Tudo o que Jesus falava era falado pelo Pai a Jesus, e Jesus falava ao povo. Não falava, Jesus não falava palavras de si mesmo, mas como ele ouvia o Pai falar e fazer, assim Jesus falava e fazia. E depois, através dos apóstolos, São Pedro e outros apóstolos, mas Pedro era o líder da igreja hebraica do novo pacto, e depois, através dos demais apóstolos também, falava o anjo do pacto, o Espírito Santo, e era a voz de Deus para o povo. Depois, através de São Paulo aos gentios, Cristo em Espírito Santo velado em São Paulo, falava o Evangelho da Graça.
e, por consiguiente, consequentemente, foram estabelecidos sob o novo pacto e que fariam parte, todos os crentes formariam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim veio falando o anjo do pacto, o Espírito Santo, como falou por Moisés, através de São Pedro para os judeus, através de São Paulo para os gentios, depois através de cada mensageiro que Deus enviou à sua igreja e no meio da sua igreja, até chegar ao reverendo William Branham, o qual também esteve o Espírito Santo velado e revelado, falando à igreja do Senhor Jesus Cristo, falando ao cristianismo e falando a toda a humanidade. E para esse tempo final vai se cumprir a promessa em toda a sua plenitude, profeta, como Moisés. Dará o Senhor do meio do povo, a ele ouvireis. É no Messias Príncipe que se cumpre em toda a sua plenitude essa promessa divina. E estará onde? No monte de Deus, no monte de Sião, Jerusalém celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui está esperando a vinda do Senhor para serem transformados os crentes em Cristo e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É esse o monte de Deus, o monte de Sião, a Jerusalém celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí nesse monte de Sião, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estarão se preparando todos os crentes para se encontrarem com o seu Deus, para se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo em sua vinda, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual temos que ser preparados para esse encontro com o Senhor Jesus Cristo em sua vinda, nesse tempo final. Através da grande voz de trombeta e trombeta final, vem a bênção da palavra revelada para o povo, vem a mensagem do Evangelho do Reino, vem a mensagem que nos prepara, que nos dá a fé, a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Lá no Monte Sinai, o povo hebreu seria adotado como povo de Deus, seria adotado como filho primogênito, como povo de Deus. E a adoção física para os crentes em Cristo como filhos e filhas de Deus será a transformação dos nossos corpos, e tudo isso vai ocorrer no Monte de Sião, o Monte de Deus, a Jerusalém celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que está esperando o Senhor em sua vinda. É a igreja que está esperando a transformação dos seus corpos, os membros da igreja do Senhor, os crentes em Cristo.
Es la iglesia del Señor É a Cristo, igreja do compuesta Senhor por los Jesus creyentes Cristo, en composta Cristo, pelos la que está crentes em Cristo, que está esperando o rapto ou arrebatamento da igreja para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por tanto, es necesario Portanto, é necessário que estemos preparados que estejamos preparados para para recebê-lo em sua vinda nesse tempo final, para recibirlo para recebê-lo en el cumplimiento de las profecías no cumprimento de este tiempo das final. profecias desse tempo final. Él estará cumpliendo más Ele estará profecías cumprindo mais profecias nesse tempo que las do que as que durante cumpriu las durante edades pasadas. as eras passadas. Como cumplió más profecías Como cumpriu mais profecias em sua primeira vinda que as que haviam sido cumpridas antes antes de la primera da primeira venida de Cristo, vinda de Cristo, durante durante la dispensación. a dispensação da lei. Hay más profecías de la segunda Tem venida de mais Cristo profecias da segunda vinda de Cristo que da primeira vinda de Cristo. La primera venida de Cristo A tenía primeira muchas vinda de Cristo especificaciones tinha muitas para poder especificações localizar para poder localizar el lugar o lugar en que ocurriría, em que ocorreria, en donde nacería el Mesías, onde nasceria o Messias, familia vendría, de que família viria. sería de una virgen, Seria de uma de virgem, una joven virgen, de uma jovem virgem, descendiente del rey David, descendente do rei Davi, nacería nasceria, seria de Belém da Judéia, Belén, de Belém, aunque viviera en otro país, mesmo en que otra vivessem ciudad, em outra cidade, mas depois do nascimento seria en Belén em Belém de Judea. da Judéia. Y por consiguiente sería un descendiente, E consequentemente seria um descendente do rei Davi. y eso significa que sería un Isto príncipe significa de la que casa. seria um príncipe da casa de Davi. También estaban las profecías Também estavam as profecias de su ministerio, estaban las profecías do seu ministério, estavam as de profecias su muerte da sua morte, sepultamento e ressurreição. en esos 3 años y medio de ministerio cumplió Nesses 3 anos e meio de ministério, cumpriu mais profecias Cristo antes do que antes de los 30 años dos 30 anos en adelante. O sea, de los 30 em diante, ou cumplió seja, más profecías dos 30 de 30 cumpriu años mais a 33 profecias años de edad 30 anos a 33 anos de idade do que as que cumpriu antes dessa data. cumplió las profecías de la redención, Cumpriu as profecias da redenção las profecías para o ser humano, para la liberación as profecias para a liberação de los hijos de Dios, dos filhos e del filhas de reino Deus de las tinieblas. do reino das trevas. Tuvo su entrada triunfal también Teve a en sua Jerusalén. entrada triunfal também em Jerusalém. Tudo isso Era profecía era que profecia tenía que ser que tinha cumplida. que ser cumprida. Ahora, el que Dios cumpla profecías, Agora, que Deus no cumpra significa profecias que não todas as significa pessoas que vão todas as pessoas vão crer no cumprimento dessas profecias. Siempre Se levantarão os incrédulos incrédulos, sempre se levantarão os incrédulos e também os creyentes os falsos crentes combatir para combater el cumplimiento de esas profecías, o cumprimento dessas profecias blasfemar en contra del e cumplimiento blasfemarem contra o cumprimento dessas y profecias decir e dizer que eso no es el que isso cumplimiento não é o dessas cumprimento profecias. dessas profecias. Siempre habrá una lucha, una batalla. Sempre haverá uma luta, uma batalha, sempre houve Siempre la habrá. e sempre haverá. Ahora, Agora dependerá vai depender de que parte usted de que se lado ponga. você se coloque. Si se pone de parte de Se los ficar que do lado se levantarán en dos que se levantaram contra, contra, perde la bendición você que vai hay perder a en el bênção que há no cumprimento profecias. dessas profecias. Si está del lado Se estiver do lado dos crentes, y es usted un creyente,
en esas profecías e você y é el um cumplimiento crente de nessas ellas, profecias e no cumprimento delas, la bendición você terá a que bênção en esas que vem profecías nessas profecias que se estarán que estarão cumpliendo. se cumprindo. Es importante É importante, entonces conocer então, conhecer cuáles son quais las são profecías as profecias que prometen grandes que prometem bendiciones de parte grandes de Dios bênçãos da parte de para os Deus creyentes en Cristo. para os crentes em Cristo. ¿Cuáles son las promesas Quais divinas são as promessas divinas para a igreja do Senhor este para tiempo final? esse tempo final? A medida que vamos conociendo À medida que vamos conhecendo esas promesas, esas profecías, essas promessas, essas profecias, la fe a fé va creciendo vai crescendo en el alma na de la alma persona, da pessoa, porque la fe viene por el oír porque a fé vem pelo ouvir la palabra de Dios, a palavra de y Deus, con el corazón e se com o cree coração se crê para a justiça. Você não pode crer en algo em algo de lo cual no ha escuchado. do qual não ouviu. ¿Cómo creerá Como vai crer si no hay quien les predique? se não tem quem pregue? ¿Y cómo predicará E como vai si pregar no fueren enviados? se não forem enviados? Por eso son benditos los pies Por isso são benditos os de los pés que anuncian las buenas dos que nuevas. anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz. Eso está por Hebreos Isso está por Romanos capítulo 10, versos versículos 10 10 en adelante. em diante. Es importante É importante conocer conhecer las profecías as profecias para que nazca la fe para que nasça a fé, cresça a fé y podamos tener la fe e possamos ter a fé para ser transformados para y sermos llevados por transformados Cristo e levados com Cristo à ceia de las bodas das bodas del Cordero. do Cordeiro. Nos dice la Escritura Nos diz a Escritura, en el libro de los Hechos, no livro dos Atos, capítulo 3, verso 18 en capítulo adelante, 3, versículo 18 em diante, 18 al 23. 18 ao 23. Pero Dios ha cumplido así Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, seu Cristo, seu ungido. ungido significa Ungido o sea, Cristo significa, ou seja, significa ungido. Cristo significa Mesías ungido, significa ungido. Messias significa ungido. Así que Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envia Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que do céu contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, que o céu tem que reter Cristo lá no trono de intercessão como sumo sacerdote. Até que tempo? Até o tempo da restauração, a quem de certo é necessário que o céu receba, até o tempo da restauração de todas as coisas. Quando Deus vai restaurar a vida eterna física aos crentes nele, para restaurar sua igreja a como era no dia de Pentecoste, no tempo dos apóstolos, para restaurar também o reino do Messias, que será o reino
a quien es necesario, A que al quem desierto es necesario que el cielo reciba, é necessário que o céu hasta el tiempo de la receba, restauración até o de tempo todas da las cosas, restauração de todas de as que habló Dios coisas, por boca de los profetas, de que Deus falou através dos de que habló dos Dios profetas, por boca de sus santos pela boca dos seus que han santos sido desde el profetas tiempo que antiguo. foram desde o tempo antigo. Porque Moisés dijo a Porque los Moisés padres, disse aos "El pais: Señor O Senhor vosso Deus levantará profeta dentre vós, vuestros hermanos, dentre como vossos irmãos, o profeta a él semelhante a mim. oiréis A ele en ouvireis todas las em cosas tudo quanto que os hablo. vos disser. E toda alma que não E oiga acontecerá aquel que profeta toda alma que não será escute esse desarraigada". profeta será exterminada dentre o povo. Ou seja, que toda pessoa está responsabilizada. Ou seja, que toda pessoa está responsabilizada a ouvir o que esse profeta falar. Em todos os profetas se Em reflejou todos os profetas se refletiu a vinda do Messias. foram Eles foram os Messias os del Messias tiempo que do viviram, tempo em que los viveram os ungidos ungidos com com o Espírito de Deus. E depois, Al final viene el Mesías, no final, vem o Messias, el ungido con toda o ungido, la presencia com de Dios. toda a presença de Deus. Deste tempo de restauração de todas as coisas, Deste tempo de restauração de todas as coisas foi que falou Cristo no capítulo 17 de São Mateus, de São Mateus, versículos 10 em adelante, 10 em diante, 10 ao 13, 10 ao 13, depois de descer do Monte da Transfiguração, diz: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é misto e que Elias venha primeiro? Respondendo Jesus lhes disse: Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora vejam, para o tempo da restauração de todas as coisas, Cristo disse que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vem o ministério de Elias, vem o Espírito Santo operando o ministério de Elias em outro homem no último dia. Simples assim, não é Elias literalmente, é o Espírito Santo operando o ministério de Elias em outro homem. Operou esse ministério em Elias Tisbita, operou por segunda vez em Eliseu, que foi o segundo Elias, o operou em João Batista, que foi o terceiro Elias, porque Jesus disse de João Batista: Este é aquele Elias que havia de vir. E depois de operar por terceira ocasião em João Batista, no ministério de Elias, como precursor da primeira vinda de Cristo, o operou por quarta ocasião no reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim como Deus enviou um precursor para a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias, enviou um precursor para a segunda vinda de Cristo, qual foi o reverendo William Branham, com o Espírito e virtude de Elias, ou seja, o Espírito Santo operando o ministério de Elias por quarta ocasião. E vai voltar o ministério de Elias por quinta ocasião, operado o Espírito Santo, pelo Espírito Santo no último dia. É um ministério para restaurar. Como restaurou Elias Tisbita, as tribos de Israel, a restaurou a Deus, a restaurar Deus único, porque se desviaram de Deus e foram e tinham ido à idolatria, as 10 tribos de Israel, que formavam o reino do norte, e Elias Tisbita pertencia a esse reino do norte. Encontramos que o Senhor Jesus Cristo disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram, até o decapitaram.
assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Assim também Jesus Cristo, o Filho do Homem. Quando se fala Filho do Homem, se fala de um profeta. Sempre, quando se aplica a Filho do Homem, é um profeta. Onde está Deus, por meio do Espírito Santo, velado e revelado através desse profeta. Assim é a revelação do Filho do Homem. É Deus velado em um homem, através do Espírito Santo, falando ao povo, revelando-se Deus através desse homem ao povo. Mas vos digo que ele já veio e não conheceram. Não conheceram, não sabia que aquele homem, João Batista, era o Elias prometido para aquele tempo. Então entenderam os discípulos que eles falaram de quem? De João, o Batista. Mas vejam, Cristo já o tinha dito em outra ocasião, São Mateus capítulo 11, versículo 7 em diante diz: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é menor do que ele, é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres recebê-lo, ele é aquele Elias que havia de vir. João Batista deu testemunho de que Jesus era o que vinha depois dele. Agora Jesus testifica que João Batista é o que viria primeiro que ele, como o seu precursor. E depois viria ao seu templo o Senhor, o anjo do pacto, a quem o povo desejava. Malaquias capítulo 3. Versículo 1 diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. João Batista foi esse precursor que viria preparando o caminho, e depois viria ao seu templo. Está o templo de pedras e está o templo humano. O corpo de Jesus, que é o templo humano de Deus, onde veio o Senhor, o anjo do pacto, onde veio Deus, o Pai, e veio o Espírito Santo, o anjo do pacto. Por isso, em São João capítulo 2, Cristo diz: Destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Dizem-lhe os judeus: em 46 anos foi levantado este templo construído, e agora tu diz que em 3 dias o levantarás?
Pero él no hablaba del Mas ele templo não de falava piedras. do templo de pedras, ele falava do templo do seu corpo, diz a Escritura. Y cuando Jesús resucitó, entonces E quando comprendieron Jesus ressuscitou, então compreenderam esta escritura, estas palavras de Jesus. porque al tercer día Porque no terceiro dia, foi foi resucitado Cristo. Ahí Cristo foi levantado ressuscitado. Aí foi levantado o templo de Deus, que é o corpo físico de Jesus, o qual foi glorificado. glorificado. Y ahora, E agora, para el tiempo final, para o tempo final, dando la promesa de la venida de Elías por cuarta é dada a ocasión, promessa para a vinda de Elias para a quarta ocasião e a vinda de Elias para a quinta ocasião. por cuarta ocasión, Por quarta ocasião, pensando la venida del Señor a la iglesia, para venir a su iglesia, a el vinda do Senhor Señor à sua igreja, para o Senhor vir à sua igreja e por quinta ocasião estará estará esse ministério operando para os judeus, para os judeus, juntamente com o ministério juntamente com o ministério de Moisés. de Moisés. Será el Espíritu Santo operando Será o Espírito Santo operando esses ministérios de Elias e de Moisés. assim como foi Assim como foi sempre outro homem, um instrumento onde operava o ministério de Elias, será outro homem no último dia, no qual operará o ministério de Elias por quinta ocasião. Onde vimos Elias em uma ocasião? No Monte Sinai. Deus falando lá e o enviando para que ungisse Azael por rei da Síria e Jeú por rei de Israel e Eliseu por profeta no lugar dele, no lugar de Elias, profeta sucessor de Elias, o qual depois recebeu uma dupla porção do espírito de Elias, tipo e figura da dupla porção que Elias terá em sua quinta manifestação. E agora encontramos que a Elias foi dito que fosse ungisse a Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel e Eliseu por profeta em seu lugar. Encontrou-se primeiro com o último que Deus falou. Se encontrou com Eliseu quando desceu do Monte Sinai e chegou ao lugar onde vivia Eliseu, que era agricultor e arava com bois, estava arando com 12 juntas de bois, e ele levava a última, e ele colocou seu manto sobre Eliseu, e Eliseu disse a ele: permita-me despedir-me da família e depois te seguirei. Ele disse: mas o que eu te fiz? Diríamos quase nada, colocar o manto de Elias sobre Eliseu. Já com isso, está sendo apontado como o sucessor de Elias. Depois Eliseu mata os bois com os quais estava arando, reparte, faz uma festa de despedida, reparte-os uma comida e vai com Elias. Deixou tudo, não deixa nada, nem um arado para dizer: se não for bem com Elias, retorno. Não, ele saiu para seguir até o último momento com Elias. Assim saiu o povo hebreu do Egito, assim Deus os tirou para que seguisse todo o caminho com Moisés. Alguns quiseram voltar, tinham deixado em seus corações as comidas de lá do Egito, cebolas e alhos, e todas essas coisas no deserto, pelas etapas de prova que estavam passando,
se recordavam recordavam dessas comidas lá e desejavam retornar. Mas vejam, é preciso passar por diferentes etapas de provas para que saia o que há no coração da pessoa. E a pessoa, se nota que quer algo, que quer sair algo mal, pode anular dizendo: eu continuarei em frente até a minha transformação, até que entre a terra prometida do novo corpo glorificado. Não pode dar pensamentos, dizer não, é melhor me afastar, porque agora começou um tempo muito difícil, onde tem problemas sempre houve no Egito, sempre houve onde quer que as pessoas estiveram. Mas o maior problema seria o futuro do indivíduo. Se não é um crente, o seu futuro seria no lago de fogo, onde deixaria de existir, e esse futuro ninguém quer. Portanto, os crentes em Cristo saíram com Cristo para chegarem à terra prometida, do novo corpo, a terra prometida da adoção, a terra prometida do reino de Deus, para viver eternamente no reino de Cristo. E quem põe sua mão no arado e olha para trás não é apto para o reino, disse Cristo. Portanto, não pode se olhar para trás. Olhar para trás, os que saíram com Moisés e então queriam retornar ao Egito e se rebelaram contra Moisés. Sempre acontece isso. Os que querem olhar para trás se rebelam contra o Senhor, se rebelam contra o programa de Deus para o tempo em que vivem, começam a protestar e a pôr em falta o que está acontecendo no programa divino, e é porque são incrédulos, deixaram de crer, eram crentes manufaturados, crentes intelectuais, não de todo o coração. E por esta causa surgem os problemas no meio do povo. Vejam, tudo isso acontece e é Deus provando a cada crente para que saia o que está no coração. Deve pedir ajuda a Cristo. Senhor, me ajuda. Eu saí para chegar à transformação, para chegar ao reino de Deus, para estar com Cristo e estar no teu reino. Tira toda a incredulidade. A fé vem pelo ouvir a palavra. Portanto, ouvindo todo dia a palavra e se enchendo mais da palavra, sai a incredulidade. Crendo na palavra, fazendo a fé, então, crescendo a fé, então a incredulidade tem que ir. Veja, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 em diante diz: cuidarás de pôr por obra todo o mandamento que vos ordeno hoje, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não.
Porque o povo hebreu passou estos problemas, por todos situaciones esses difíciles, problemas, situações difíceis, durante 40 años, durante 40 anos, era Dios probando era Deus provando-os, para que saliera lo que para había en que el corazón, saísse o que si estava iban a no servir a coração, Dios se o no iban a servir a Dios. serviriam a Deus ou se não Los que no serviriam iban a a servir Deus. iban a morir Os que não iriam servir a Deus iriam morrer no deserto. y te afligió E te y afligiu, te hizo tener hambre, e te fez ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, y ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber para te dar a que no solo de pan entender vivirá el hombre, que o homem não sino viverá de só de todo pão, lo que mas de sale tudo que de la sai boca de Dios, da boca de vivirá Deus, el hombre. ¿Y qué sale de la viverá boca o de homem. Dios? E o que sai da boca de Deus? Sua palavra, a palavra de Deus. La palabra de Dios A palavra de son los Deus são os pensamentos que son divinos que transmitidos são por el Espíritu transmitidos Santo pelo Espírito a través de Santo los profetas, através dos profetas los hijos de Dios, aos filhos de Deus, pueblo de Dios. ao povo de Deus. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu piel Nunca se te envelheceu a tua roupa sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. reconoce a sí mismo en tu corazón. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor. Guardas pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus E guarda os caminos, mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Aquí podemos ver Aqui podemos ver de los problemas que o surgen motivo dos problemas que surgem no meio do cristianismo desde el tiempo de los desde o apóstoles tempo dos apóstolos hacia acá. até aqui. Estamos passando como crentes em Cristo como crentes em Cristo etapas de pruebas por etapa de provas por 2000 anos por 2000 a través anos de la trayectoria de la Iglesia del Señor, através da trajetória do Senhor Jesus Cristo. Cuando las cosas están buenas, Quando as coisas las estão personas boas, dicen, as pessoas dizem: Dios me está bendiciendo, qué Deus bueno está Dios. me abençoando, que bom que é Yo no lo Deus. dejaré. Nunca o deixarei. Pero cuando llegan los problemas, Mas quando chegam os problemas, algunos se apartan del alguns se afastam do Senhor. Señor. No solamente cuando le llegan los problemas a Não las apenas personas, quando sino chega o problema às cuando llegan pessoas, problemas mas a quando otras chegam personas. problemas a outras Algunos miran pessoas. esos problemas Alguns y olham dicen, aquele problema e falam: Yo no voy a seguir al Señor. eu não vou E se ficar apartam desse do jeito. Senhor. E se afastam do Senhor Pelos pelos problemas que outras pessoas, outros crentes tenham. Ao invés dele falar: eu vou orar pelo meu irmão, pela minha irmã, para que Deus o ajude a sair do problema que tem. É importante estarem conscientes de que de que hijo de Dios, para um una hija de filho de Dios Deus, ser adoptado, uma filha de Deus ser adotado, tiene que haber pasado tem que ter por passado las diferentes pruebas pelas diferentes provas que Dios que Deus dá permite ou permite para cada creyente para en Cristo. cada crente em Cada Cristo. persona tiene Cada pessoa su propia prueba. tem as suas próprias Es un provas. asunto individual Isso é um assunto individual entre Cristo entre Cristo y la persona. e a pessoa. Y ahora E agora es importante é importante estar conscientes de que estamos estarem en el tiempo conscientes de que estamos no tempo final. final. Estemos preparando Estejamos nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus Cristo na sua vinda, nesse tempo final, para sermos adotados, sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual esse é um tempo maravilhoso, onde Ele está nos abrindo as Escrituras e nos dando cada dia mais palavra revelada, para que a nossa fé continue crescendo de dia em dia. no se detenga Não pare en escuchar o no se detenga a ouvir, não, ou seja, não pare, não deixe de ouvir la palabra a palavra para el tiempo final, para o tempo final, porque así es como crece la porque fe. é assim que cresce a fé, é assim que vem a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. De esa palabra Ao redor dessa palavra revelada é que virá a nossa transformação,
Así es como recibimos Assim é que recebemos a fé de transformación de transformação y rápido. e rapto. Y así es como E assim é nos como preparamos nos preparamos para el cumplimiento para de o todas las promesas cumprimento do qual divinas as promessas divinas correspondientes a este tiempo final, correspondente a esse tempo final, para os crentes em Cristo, ou seja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. mensaje de gran voz de trompeta, Mensagem de grande voz de trombeta, trombeta final. fe de rapto, Fé de rapto. venida de Cristo, Vinda de Cristo. trompeta final, Trombeta final. o gran voz de Ou trompeta, grande voz de trombeta. transformación, Transformação. Rapto, arrebatamento. Ceia das bodas do Cordeiro. Todas essas são profecias para este tiempo final, para esse tempo final, para lo cual tenemos que estar preparados para recibir la para o qual bendición, temos que estar preparados para recebermos a bênção que há para el cumplimiento para o cumprimento de profecías dessas profecias, en las cuales nas quais los creyentes en os Cristo crentes serán em Cristo bendecidos, serão abençoados la transformación com a transformação y arrebatamiento e al o cielo, arrebatamento ao céu, para estar en la cena de las bodas para del estar à Cordero, ceia das bodas do Cordeiro, a las cuales as quais yo he sido invitado. eu fui convidado. E quem mais? Cada um de vocês também, Cada um de vocês também, portanto, temos que estar como temos que estar como preparados, preparados, preparados preparados para nuestro encuentro para o con nosso encontro el com o Senhor Jesucristo Jesus Cristo final, nesse tempo final, sua vinda nesse tempo final para a redenção de nosso corpo, que é a nossa transformación. transformação. En la venida del Señor para este tiempo final, Na vinda do Senhor para esse tempo final, grandes bendiciones. tem grandes bênçãos. Y por consiguiente, los escogidos del día E, postrero consequentemente, os escolhidos do último dia estarán como, estarão como? estarán amando a Cristo Estarão amando a Cristo y amando ¿qué? e amando o Vamos a quê? ver lo que nos dice San Pablo. Vamos ver o que nos fala em São Paulo que estaremos amando. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 2 de verso Timóteo 8, capítulo dice, 4, versículo 8 diz: he peleado la buena batalla, Combati o bom combate, la carrera, encerrei a carreira y guardado la fe. e guardei a Por fé. lo demás, Desde agora, está guardada a coroa da la justiça me está justicia, guardada, la cual me dará el a qual o Senhor justo, juiz, en aquel día, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem venid. a sua vinda. Amamos su venida, Amamos a sua vinda, desejamos que venga pronto, que venha que se logo, cumpla su venida que se cumpra a sua vinda e nos dê de justicia, a coroa de justiça, la corona de la vida a eterna, coroa da vida eterna, nos dê la transformación, a la adopción transformação, del cuerpo, a adoção do corpo, o sea, nos dé ou seja, nos dê cuerpo o glorificado, corpo glorificado, inmortal, imortal, eterno, eterno, igual igual ao corpo ao corpo glorificado glorificado que que está tan joven ele tem e que como está se fue al tão cielo, jovem como quando se foi ao y que céu, permanecerá e que permanecerá tão jovem como está como está en la actualidad. na Nunca atualidade. se ha puesto viejo. Nunca Así también será vai ficar velho. Assim também vai ser para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. sencillo como eso. Por lo tanto, Tão simples assim. ¿cómo estamos? Porquanto, como estamos? Estamos preparando Estamos nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, para a nossa redenção, a redenção do corpo, ou seja, a nossa transformação, preparando-nos para o cumprimento das profecias. Isso é, preparando-nos para o cumprimento das profecias. Bom, que Deus continue abençoando a todos e adelante, em frente, preparando-nos para quê? para el cumplimiento de las profecías, Para o cumprimento das profecias que serão para o cumprimento da vinda do Senhor, para
transformar-nos e levar-nos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Que Dios les bendiga. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E Hasta el próximo. até o próximo domingo, com a ajuda de Deus, se Deus quiser.